Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 12, vamos ler apenas dois versículos. Versículo de número 1, versículo de número 2, no qual está escrito assim, meus queridos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente esses dois versículos para a nossa reflexão de hoje, Deus. Aleluia. E olhando a Bíblia Sagrada hoje à tarde, me veio a seguinte pergunta: como devemos nos apresentar a Deus? De que forma devemos nos apresentar a Deus? Visto que quase todos os dias nós saímos de nossas casas para vir à casa do Senhor, e aqui nós nos apresentamos diante de Deus, diante da majestade, diante da grandeza, diante da santidade do Senhor. E aí nós podemos nos perguntar: de que forma podemos nos apresentar diante de Deus? É certo que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. É preciso que nós venhamos nos apresentar ao Senhor buscando atender a alguns requisitos ao qual a santidade do nosso Deus exige de cada um de nós. Aleluia. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, primeiro, vivo. Aleluia. Um sacrifício vivo. E aí nós entendemos que o que está vivo louva, o que está vivo pode adorar, o que está vivo pode glorificar, o que está vivo pode enaltecer ao nome daquele que tem para sempre. O que está vivo não pode, em hipótese alguma, ficar quieto ou ficar estagnado.
Nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifícios vivos diante do Senhor. Aleluia. E aí nós entendemos que o nosso desejo, meus irmãos, deve ser louvar e adorar a Deus. Ao chegarmos na casa do Senhor, nós temos que ter esse desejo, esta vontade de adorar e louvar ao nome do nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O salmista, no Salmo de número 145 e também no Salmo de número 146, os versículos 1 e 2 de ambos os salmos, nós vamos ver o desejo ardente do salmista em louvar ao Senhor. Aleluia. Se nós formos ler o Salmo de número 145 e o Salmo de número 146, em ambos os versículos 1 e 2, nós vamos ter esta confirmação. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 145. Vamos ver o que o salmista diz. Salmo número 145, versículo 1 e 2 diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, te louvarei, o teu nome pelos séculos dos séculos. Então nós vemos que ele fala, ele repete, pelos séculos dos séculos, tanto no versículo 1 como no versículo 2. Ele diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui expressando o desejo de louvar ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele louva, ele enaltece e adora o nome do nosso Deus. Então nós entendemos que nós, em primeiro lugar, devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. O que é vivo, louvo. O que é vivo, adora. O que é vivo, está em movimento. Aleluia, nós devemos sim estar em movimento e adorar o nome do Senhor. Abrir as nossas bocas, levar as nossas vozes ao céu e prestarmos ao Senhor a oração ao qual Ele é direito. Aleluia. Então nós podemos então dizer que o nosso desejo é de louvar e engrandecer ao Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos apresentar ao Senhor, nos apresentar a Deus em santidade. Por que nós devemos nos apresentar a Deus em santidade? Em primeiro lugar, porque o lugar que nós estamos, ele é santo. Ele foi consagrado ao Senhor. Então nós não podemos nos apresentar aqui, chegar aqui de qualquer forma, de qualquer jeito. Devemos estar em santidade, agradando ao Senhor. Aleluia. E o que é ser santo, irmãos? Ser santo é ser separado. Aleluia. Ser santo é andar a contramão do pecado, procurar agradar ao Senhor. Aleluia. Devemos viver, meus irmãos, separados do pecado em uma vida de santidade, conforme 1 Pedro, o versículo, capítulo de número 1, versículo 15 e o versículo de número 16. Aleluia. Nós temos um conselho, uma palavra da parte de Deus através do apóstolo Pedro, o capítulo de número 1, versículo de número, glória a Deus, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, versículo de número 16. O versículo 15 vai dizer: Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é só em algumas etapas das nossas vidas, não é só em algumas áreas das nossas vidas. O apóstolo Pedro diz: em toda a vossa maneira de viver, em todas as nossas ações. Os nossos pensamentos devem ser santificados, o nosso viver deve ser santificado. Nós devemos ser santos porque o versículo de número 16 vai dizer: por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então nós devemos apresentar a Deus em primeiro lugar como sacrifício vivo e segundo em santidade ao nosso Deus.
Porque o lugar que nós estamos aqui é um lugar santo, é um lugar que foi consagrado ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então aqui nós devemos fazer o quê? Ter reverência ao Senhor. Devemos estar atentos, aleluia, à voz do Senhor neste lugar. Porque este lugar não é igual aos outros lugares que nós frequentamos no nosso dia a dia. Ele é um lugar diferente do nosso trabalho, ele é um lugar diferente da escola onde nós estudamos, ele é um lugar diferente do comércio onde nós vamos, ele é um lugar diferente de todos os lugares onde nós colocamos a planta do nosso pé. Porque na presença do Senhor devemos nos apresentar em santidade. Então Deus chama Moisés para libertar o povo que estava cativo no deserto em Sinaí, no Egito. Quando Deus chama Moisés, ele diz: tirar essa sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Deus estava presente ali naquele lugar, através da sarça, onde o fogo não consumia. Aleluia. Então Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque ali é um lugar santo. Então aqui é o lugar onde Deus habita. Sendo o lugar onde Deus habita, nós devemos nos apresentar a Ele em santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, meus irmãos, se santificar ou ter uma vida santa? Porque somente desta forma nós poderemos ver a Deus. Sem santidade, sem santificação, nós não veremos ao Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Está escrito que nós devemos buscar a paz e a santificação. Sem ela nós não podemos ver o Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo de número, eu disse Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Aleluia. Está escrito: segui a paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então entendamos o porquê de buscarmos a santificação a cada dia. Buscarmos ser santos. Aleluia, para que venhamos contemplar a face do nosso Deus. Sem a santificação, nós não podemos ver, ou não poderemos ver o Senhor. Aleluia. Como se santificar, então? Lá em João, capítulo de número 17, versículo de número 17 também, está escrito, aleluia. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Repita comigo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós devemos nos santificar na verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós buscamos através da palavra do Senhor, quando nós adentramos a palavra de Deus, meditamos a palavra do Senhor, refletimos na palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que nós devemos ser santos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus irmãos, a importância de buscarmos a santificação. Nós devemos nos apresentar ao Senhor, sim, de forma santa. Louvado seja Deus. Também nós devemos, irmãos, nos apresentar ao Senhor de forma agradável. Devemos apresentar de forma agradável a Deus. Aleluia. O salmista, lá no Salmo de número 5, no Salmo de número 19, no versículo 14, ele vai dizer assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Vocês estão entendendo? Olha, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Nós devemos apresentar a Deus de forma agradável. Nós devemos vigiar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós vamos falar. Aquilo que sai das nossas bocas muitas vezes pode não edificar a vida de alguém. Aquilo que nós falamos durante o dia, aquilo que nós conferimos durante o dia,
Aleluia. Sobre ao nosso redor há uma grande nuvem de testemunhas. E essa grande nuvem de testemunhas está atenta ao que nós estamos a falar. Se eu passo o dia proferindo palavras fortes, palavras que não agradam ao Senhor, palavras popularmente falando palavras feias, palavras horríveis, e como é que depois eu vou me apresentar diante do Senhor? Aleluia. Então eu tenho que procurar ser agradável a Deus, começando com aquilo que eu falo, com as minhas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Atitudes, irmãos, que agradam a Deus. Eu vou citar pelo menos 3 atitudes que podem agradar a Deus, que agradam a Deus, quando nós assim fazemos. Primeiro, atitude de amor, de amar. Primeiro, porque ele é o grande mandamento, é o maior dos mandamentos. Está lá em Mateus capítulo de número 22, versículos de número 36 ao 39. Quando Jesus é questionado acerca de qual o maior dos mandamentos, Jesus diz: amarás o teu Deus como de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos viver a prática do amor. Esta é uma atitude que agrada a Deus, que agrada o nosso Deus, aleluia, e faz com que o Senhor se agrade de nós. A segunda atitude é a fé. Primeiro, porque sem fé, a Bíblia deixa bem claro que é impossível agradar a Deus. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam por Deus têm que se aproximar por fé e saber que Ele existe. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a segunda atitude que nos leva a agradar a Deus é a fé. E a terceira atitude que nos leva a agradar a Deus é a obediência. Repita comigo: obediência. Por que a obediência? Porque a obediência é o caminho da bênção. Aleluia. A obediência é o caminho da bênção. E onde é que nós encontramos isso, irmãos? Onde é que nós encontramos um texto da palavra de Deus que vai nos dizer que a bênção, aleluia, que a obediência é o caminho da bênção? Vamos lá, Deuteronômio capítulo de número 28. Você pode ler o capítulo todinho e você vai ficar maravilhado. Mas se você preferir, leia o versículo de número 8. Que Deus vai estar falando de uma forma muito forte aos nossos corações. Deuteronômio capítulo de número 28. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 8, vai dizer assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aleluia. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Isto com a condição, se estivermos em obediência. Aleluia. Então, esta é a terceira atitude, irmãos, a qual nós podemos agradar ao nosso Deus. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, Ele é bendito, Ele é adorado, Ele é exaltado. Aleluia. Também lá em João, no capítulo de número 14, no versículo de número 21. Aleluia. Como saber se alguém ama realmente a Deus? Só pode realmente amar a Deus aquele que obedece, que guarda os seus mandamentos. Aleluia. João capítulo de número 14, versículo de número 21. Aleluia. João 14, 21.
Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, que eu o amarei e me manifestarei nele. Mas precisa obedecer. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se diz que ama a Deus, não guarda os mandamentos, não guarda a palavra, não obedece, então é mentiroso. Aleluia. Só pode amar a Deus se guardar a palavra do Senhor, se obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, procuremos ser obedientes, porque esta é a atitude das nossas vidas que agrada ao Senhor. Lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 24, é um texto bem conhecido da igreja, onde vai falar dos dois fundamentos, ou dos dois alicerces, vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, obedece. Jesus compara com um homem que edifica a casa sobre uma rocha. Aí vem o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vão combater aquela casa, mas aquela casa vai permanecer intacta. É a casa do obediente, o que ouve e guarda. Porque, meus irmãos, tem as pessoas que ouvem, e não digo popular assim, entre no ouvido e sai no ouvido. Esse é considerado todo, porque não obedece. E o que ouve e pratica e obedece, ele é considerado um sábio, porque ele ouve e pratica, ele guarda e ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade para combater aquela casa, ela vai permanecer firme. Então, meus irmãos, que venhamos ser obedientes ao nosso Deus, porque a obediência é o caminho para a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós devemos, Paulo continuando escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no versículo de número 2, aleluia, e não vos conformeis com este mundo. Não. Por que ele fala desta forma? Por que ele falou desta forma? Porque com certeza já havia muitos cristãos naquela época conformados com a atualidade naquela época, conformados com o sistema, com as coisas que lhes eram oferecidas com o sistema do mundo. E essa palavra se aplica a nós nos dias de hoje. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, irmãos, com o que está acontecendo na atualidade. Não estejamos conformados com o sistema atual, mas procuremos nos revertir, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso entendimento renovado no Senhor, para que venhamos resistir ou ir na contramão deste mundo, ir na contramão dos ensinamentos deste mundo, e procuremos sempre nos apresentar a Deus como servos verdadeiros, aleluia, obedientes ao seu Senhor. Então nós aprendemos aqui que nós não devemos nos apresentar, ou não podemos nos apresentar a Deus de qualquer forma, não. Devemos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Devemos nos apresentar ao Senhor em santidade. Devemos nos apresentar ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em obediência, com fé, com amor, aleluia, procurando ter os nossos pensamentos transformados e renovados no Senhor, para que não venhamos aceitar as coisas que este mundo oferece. Lembremos, irmãos, que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar com o nosso templo limpinho, aleluia, puro, para que o Espírito Santo venha habitar a cada dia em nossas vidas, e nós não venhamos viver conforme que este mundo oferece, mas que venhamos andar diferentes, procurando agradar aquele que nos chamou e que nos alistou, aleluia, para nos chegarmos nas nações celestiais, aleluia. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça e nos ajude a cada dia a andar em sua presença com
um coração reto, um coração puro, buscando em primeiro lugar agradá-lo e fazer a sua vontade. Eu sou grato por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite que nós ouvimos da parte divina, como nós devemos realmente tratá-los e como nós devemos comportar-nos na casa de nosso Deus, apresentando a Ele, na verdade, um sacrifício vivo, e começa pelo nosso entendimento, começa pela nossa humildade, começa, na verdade, pelo nosso corpo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro sacrifício, na verdade, precisa ser vivo, não é verdade? Sacrifício vivo, ele é oferecido pelos vivos, não pelos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, pastor? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 15, diz que o verdadeiro sacrifício é aquele que sai dos nossos lábios. E quem é morto, ele não fala, ele não louva, ele não exalta, ele não glorifica, mas os vivos abrem a boca e dá glória ao nome do Senhor Jesus. Este é o verdadeiro sacrifício. Então, observando aqui a leitura oficial, porque tem no versículo de número 6, ele diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí você pode parar um pouco e pensar: como foi que Jesus andou? Como é que Jesus andava quando ele estava aqui nesta terra? Aonde ele passava, como ele era visto? Então você deve fazer a mesma pergunta possível: como será que alguém me vê quando eu passo? Nas ruas, no trabalho, ou seja, até mesmo no lado, o vizinho fica lá de ouvidão em minhas palavras, no meu comportamento, tá certo? Eu lembro que outro dia uma pessoa conversando lá em casa, e quando eu conversava, eu estava escutando a pessoa na frente, mas citei o nome da pessoa, e quando citei o nome da pessoa, está compreendendo? Porque às vezes você pode até contar a história da pessoa na frente, né? Mas você está se dizendo o nome, não, o som, para que o outro fique ouvindo e dizer: está falando de lá na casa do pastor. Ele disse: eu acho que é só que eu disse também. Senão o meu vizinho vai dizer: por aquela casa do pastor está falando que é da casa do pastor. Eu achei isso para mim.
presente, muitas vezes você fica curioso pela convivência que você tem com as pessoas. E precisa a gente conhecer realmente o caráter das pessoas, né? O que aquela pessoa demonstra ser. E o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele estava aqui, João, os apóstolos, todos eles foram colocados com consciência, que era como atalaias. O atalaias significa como vigia, né? E eles tinham essa consciência que era colocado como vigia de Deus diante das pessoas. Então a gente precisa estar ligadão, como Jesus andava. Aí ele diz aqui, João, que nós devemos andar também da mesma maneira, entender, compreender, né? Porque pelo contrário, então seria um negócio questionoso. Se nós observarmos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, ele vai falar para nós o que ele diz aqui, esse versículo. Número 16, versículo, capítulo 3, e o versículo de número 16, certo? Não sabemos que somos o tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aí o versículo 18 também me chama a atenção, na primeira frase, quando ele diz assim: ó, ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane, gente. Tem pessoas que fazem questão de enganar a si, não. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, se a pessoa ele tenta enganar a si próprio, imagina os demais, né? Imagina os demais. É igual, por exemplo, se eu não zerar o meu nome, quem é que vai zerar? Ou não é assim? Se eu não zerar o meu transporte, quem é que vai zerar o meu transporte? Se eu não zerar a minha casa, quem é que vai zerar a minha casa? Se eu não cuidar da minha casa espiritual, quem é que vai cuidar dela? Antes de tudo, eu preciso cuidar da minha casa espiritual. Por quê, pastor? Porque o versículo aqui, ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, quem é o templo de Deus aqui? Onde é que Deus habita? No templo dele. Se eu sou o templo de Deus, então eu tenho que andar como Jesus andou. Seja aqui, seja onde for meu nome, eu tenho que cuidar com Deus. Como é que estão vendo meu nome? Como é que estão? Eu costumo dizer sempre, digo sempre isso, irmão. Quando eu vejo uma pessoa alterada na porta do hospital, eu digo isso. Tu sabia que do portão para cá o teu nome muda? Já disse isso muitas vezes. Pessoal, por que não? Porque muda meu nome dali para cá, seu nome agora é paciente. A palavra não sei nada. Sempre que eu vejo uma pessoa alterada na porta do hospital, eu digo isso na vida prática, a vida secular da gente precisa trazer algo que venha impactar a relação das pessoas, porque o nome não pode ser o contrário. Quando, por exemplo, Jesus recebeu o nome antes de nascer, o nome dele já foi chamado o nome de maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, esse é o nome de Jesus. Você é uma maravilha para mim, você é uma pessoa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso ser visto, você precisa ser visto diante das pessoas aqui na terra como uma pessoa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você está andando como Jesus andou. Zelando e dizer: eu sou o templo e morada de Deus. Se eu não zelar, se eu destruir, ele vai me destruir. Então nós precisamos ter o mundo racional 24 horas em nossa memória. Usarmos o nosso raciocínio com inteligência, com sabedoria. Não vamos dizer, querendo enganar assim, como diz o 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem posta neste mundo, faça ser louco para acessar. Faça ser louco para acessar.
Que Deus abençoe os nossos irmãos. Quem pode dizer amém? Então, ele tem essa palavra aqui. Vamos lá. Então, departamento de criança, amanhã tem movimento. Enquanto essas crianças estão aqui em movimento, eu vou deixar uma pessoa na porta, na porta, e ainda vamos resolver ali na segunda sala, que é a sala de sagração. Tá bom, queridos? Vamos pensar um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Resolver lá. Quando as crianças ficam aqui, as mães estão completamente, aí nós vamos resolver lá nessa. Então é esse o evangelho, diz a Tina Vitória, suplica nas mãos, ajuda, comparação, e a igreja toda a função do Espírito. Até o pouquinho a gente fica a olhar mais na Bíblia, a igreja ela funciona como movimento de criança, de adolescente, de jovem, senhoras e senhores, todo mundo aqui é livre
porque é útil na casa de Deus. Não existe nenhum servo aqui inútil. Não. Todos que passam daquele portão para cá é útil na casa de Deus. Só basta que tenha o seu voluntarismo e dizer assim: estou aqui. Se quiser me usar, me use naquilo que você acha. Você não deve escolher dizer assim: eu sou capaz para isso. Não. Você fez alguém que avalia com alguém, uma ideia, uma habilidade. Não é isso. Não é eu me achar e dizer que eu sou capaz de jeito nenhum. Outro dia eu fui convidado para celebrar o culto de aniversário de um pastor. Eu digo: meu Jesus, eu também que eu estou, porque eu vejo minha mãe, de todo mundo. E esse pastor se engraçou de mim para me convidar para fazer a celebração do culto de aniversário dele. Eu fiquei maravilhado, está entendendo? Porque eu não me vejo assim na altura. Outro dia eu fui convidado para pregar também. Aí o pastor disse: chegou outro e me alegrei. Ficou bom, que está aqui para dar essa mensagem. Eu já puxei meu medo dele. Glória a Jesus, chegou mensagem. Eu disse: o mensageiro vai ser você. De jeito, o mensageiro vai ser você, Aí na hora que ele deu a oportunidade, ele já disse para o mundo assim: você vai dar salvação, a mensagem vai ser bastante papo para Jesus. Você não está perto do negócio disso para mim aqui, está entendendo? Porque eu não me vejo grande, eu me vejo pequeno. Eu me vejo todo mundo com mais capacidade do que a minha pessoa. E às vezes eu até me pergunto: meu Deus, como que eu estou? Então eu vejo assim, na casa de Deus, eu vejo que todo mundo é útil, reconhecendo a sua capacidade, não se achando como você conhece. Quem pensa que não é. Aí quem pensa que não é Jesus, certo? Então é assim que Deus trabalha conosco. Amém? Nós vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos encerrar. Alguém nesta noite, uma mensagem, sentiu o desejo do coração de reconciliar-se com Deus, sentiu no coração o desejo de se reconciliar com a palavra, porque a palavra é que nos faz crer. Senão não podemos amar. Pronto, depois de saber como o Senhor está sendo anunciado. Meus irmãos não sabem, mas fiquem aqui para ensaiar em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Glória a Deus. Os nossos irmãos já estão aqui com a certidão de casamento, tá certo? O irmão Antônio, Luciano, se casaram hoje, estão aqui com a certidão de casamento e até pensando na semana fazer o batismo dele, tinha que ter só casamento para que se casasse. Conhecendo uma semana praticamente aqui, uma vez, pastor, fala bem por telefone, só quer falar com esse homem cara a cara. Vai ser bom, porque eu vou confessar as coisas dentro da igreja, na minha maneira, essa fala que pode até bem, não é verdade? Mas com o telefone tem que ir comigo. Pastor, meu irmão queria falar com você no telefone, deixa eu conhecer essa cara, quando ele chegar, eu vou conversar com ele. E esclarecer aí, ele receber, fazer, orientei os meus irmãos de bom lugar, guardar a palavra do coração e colocar em prática. O Evangelho é isso aqui, o Evangelho não é mais do que a capitaria de Jesus. A capitaria de Jesus, o Evangelho é a capitaria de Jesus, para consertar as coisas que tiverem erradas e completar o que está faltando. O que está faltando na vida do nosso irmão? Está faltando na vida dele, uma companheira, certo? Está faltando na vida dele, uma companheira, como está faltando na vida também da irmã, ou companheiro. Então está aqui a certidão de casamento. E a certidão de casamento é o original aqui. Essa é o original, certo? Eu mostrei aqui para vocês saberem. Meu gênero é advogado. Isso aqui, mas o que tem de alguma coisa estranha, esse que deu no braço, no estado civil, deu
Recebe por Deus. Francisca, Dom Antônio Pereira de Oliveira, tá certo? Você é identidade. Francisca do Céu, Gadelha de Oliveira, é nossa irmã. Então, está aqui o Antônio Pereira de Oliveira, brasileiro, divorciado, nascido em 9 de 1956, natural de Cambuci, Ceará, filho de Benedita Pereira de Oliveira e Maria do Francisco do Céu, Gabriela dos Santos, brasileira, divorciada, nascida natural de Sorão, filha de Pedro José dos Santos e Francisco Antônia Gabriela da Silva. Aqui está a designação. Complete os oramentos de Jesus. Certo? Faz uma oração. Vem aqui. Efésios capítulo 5, verso 22, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar, essa coisa séria, está sujeito hoje, coisa muito rara, né? Quem sabe, está irmão, a partir do divórcio, falta de sujeição, Deus sabe, certo? Então, aqui eu conselho ao apóstolo Paulo, primeiramente, que ela seja sujeita ao marido como é ao Senhor. O Senhor que está sendo para Deus. Diz assim: eu for perigo, não acredite. Ai meu Deus, eu vou passar, acredite, se tudo abandonar. E enfim, começar a dizer a dependência da gente de Deus. A mulher para dizer: eu tenho meu marido. No versículo de 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Não diz aos seus maridos, somente a seu marido. Isso significa que é um homem, né? É um homem. E o homem, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, sempre por ela, para santificar, purificando a tua lavagem na água pela palavra. Louvado seja Deus. Então, aqui no versículo 32 diz assim: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí ele diz assim também: mas cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher merecia o marido ou respeite o marido. Então, a reverência aqui, em duplo sentido, da igualdade. Mesmo tempo que eu tenho que respeitar e amar a minha esposa, ou ela a mim, não dupla. Tá certo? É tudo tempo de frente. Eu digo sempre que quando a coisa está dando certo, a gente começa até no namoro. Eu não gostava de namorar com a minha esposa, quando a gente se teve. Um do lado do outro, era a tradição, era sentar aqui do lado do outro. Não era assim? Eu gostava de sentar de frente.
de frente. Era olhando assim, cara, no Moisés só do lado, né? A igreja gostava de sentar assim, frente a frente, para poder ficar olhando. Já começa a orar, né? Então, para as coisas começarem, tem que começar reto, tem que começar as coisas certo como deve ser. Quando se trata do caso, os irmãos levam em consideração que aqui, eles aí, nesse partido de divórcio aqui, irmão, eles não eram crentes, nenhum deles. O mundão da ignorância, da tradição do velho pai, velha mãe, velha avô, velha avó, bisavó, assim vinham trazendo, quem sabe, o andamento da maldição familiar. Mas eu acredito que de momento em diante, os dois, agora como cristão, começando a nova vida, se vigiar, não vão cair em se deve vigiar. Se vocês ficarem vigiando, saibam de que no começo, às vezes, tem algumas fantasias maiores, e no final, a realidade vai chocar. Né? O que o pastor está querendo dizer? Tudo que é muito belo, outro dia minha esposa veio uma planta para ela, que o nome da rosa trança, né? Rosa trança. E eu olhei aquela admirando, né? O pé de rosa, e tinha 3 rosas no pé de planta lá. E ela olhando, tinha 3 rosas. Tinha uma que parecia nascer de sol. Tem, né? Vou contar a história dela. Ele não estava usando a expressão, né? Ela que estava olhando as rosas e se achando. Aí diz assim: essa aqui sou eu, essa aqui é a Vitória, e essa aqui é a Ana África. Olha só a rosa. Né? Essa aqui sou eu, essa aqui é a Vitória, e essa outra aqui é a Ana África. Né? Eu não vou dizer bastante, não. Vou dizer bastante, não. Né? Vou adicionar a curiosidade de vocês. Mas essa é a realidade da Bíblia. Tá certo? Tudo é uma flor desabrochando. E depois as coisas começam a dar. O sol começa a dar. Tá certo? O vento contrário começa a chegar. E a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar, porque senão não sabe que foi para mais um. Tá certo? Isso aí é agora. Debaixo. Se no primeiro não conseguiram dizer, ou melhor, deixar se cumprir o do primeiro, que é a morte, o decepar, mas que tenha servido de exemplo para vocês dois. Porque estou vendo aqui uma certidão de casamento de 2 pessoas que foram divorciadas. Mas eu atribuo isso ao mundo das trevas e não ao mundo cristão. O mundo cristão, para mim, isso não é comum, isso não é normal, gente. Dentro do mundo cristão, inteiro que o pastor está falando. Lá no mundo do mundanismo, que o príncipe das trevas que reina é outra história. É outra história. Mas aqui é diferente. Por que é diferente? Porque agora nós somos morada e templo de Deus. E como morada e templo de Deus, Jesus aqui tem nós. E quando alguém entregou a Jesus a respeito dessa palavra do apóstolo, Jesus disse: não, só aconteceu que Moisés só dava por causa da dureza dos vossos corações. Quer dizer, por causa da dureza do coração de alguém é permitido. Mas se fosse cristão, né, não falha, o dever do outro é o quê? Perdoar. O nosso dever como cristão, gente, é perdoar aqueles que nos afligem. Né? Pastor e a esposa ofende a esposa. Pastor, a esposa ofende a esposa. Sim, às vezes acontece. Não era para acontecer, mas infelizmente às vezes acontece. De contrariar. Né? Às vezes espera, dá um cheiro, dá um abraço, dá um beijo. Quando sai, quando chega. E muitas das vezes as tribulações da vida. Mas eu digo a vocês, né? Levantou para sair para você fazer isso. Dá um beijinho, né? Como fala de estar dando um pouquinho de água na planta, e de manhãzinho nada melhor do que uma água assim na planta. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar em nome de Jesus.
trabalhando em nome do Senhor. Os nossos irmãos hoje, como já casados, vocês, Deus de tempo para usar. Amém? Vocês sinceramente. Trabalhando aí, está lá no cartório aí. Demora pela nossa de vocês. Percebe? Demora pela aliança de vocês. Escutei a irmã da igreja. A irmã do céu. E ele, eu vou batizar ele em nome de Jesus, como prometido já para a palavra. Né? Vou batizar ele em nome de Jesus. Ele vai embora. Está acreditando que vai voltar para morar aqui, né? Pronto. Essa é a intenção do nosso irmão. De vir morar aqui. Tá certo? Não, vou botar as mãos do chão para vocês. Para poder ter aquela duas alianças cidadãs. Só que ele acertar duas mãos seguidas. Aqui deve ser um pouco para mim. Vamos orar com Jesus. Oramos, querido Deus, meu querido Pai, meu querido Senhor. Nesse momento, Paizinho amado, eu louvo a Ti pela oportunidade que Tu me dás, Jeová, como sacerdote da Tua casa, ministro da Tua palavra, que o privilégio de poder orar, Pai eterno, por estas Tuas vidas, que entrega o sentimento um ao outro, Deus Pai, que Tu venhas se fortalecer esse amor, Pai eterno, não apenas o Pai eterno fraternal, mas também o verdadeiro amor conjugal, e eles possam desfrutar, Pai eterno, das bênçãos que Tu vem proporcionar a eles, no nome de Jesus, que a mente e o coração deles se tornem, Pai, um só, e torne-se puro, Pai Todo-Poderoso, que tudo que aconteça entre eles seja debaixo da Tua graça, e este casamento deles, ó Pai eterno, torne-se a semelhança, Pai, do casamento do Teu Filho, quando a igreja amada santifica, em nome de Jesus, por intermédio da palavra. Ó Pai Todo-Poderoso, escreve, Senhor, agora uma nova história na vida deles dois, e que eles não tragam a memória, Pai eterna, a vida anterior, pois se o primeiro não deu, Pai, porque viveu no mundo das trevas, em que não respeitávamos aos outros, Jeová, mas agora continuou a Tua palavra, no momento, Pai eterno, que eles pensarem em transgredir, repreende já, colocando arrependimento nos corações, para que, ó Pai eterno, o renovo da aliança, que está, Pai, como prova, Senhor, desse acordo, diante do católico que já fizeram, diante das pessoas, diante da Tua igreja, essas duas alianças já postas aos dois, ó Pai, as mãos deles, eu quero Te pedir, Pai, que nunca seja tirada, até que a morte venha permitir, em nome de Jesus, tudo que é o contrário que venha ser em direção a eles, para o Pai eterno desviar, para que eles possam desfrutar, Jeová, o verdadeiro amor, que eles possam, Pai, entregar-se uma a outra, e tornar-se uma só carne, para o louvor e glória do Teu nome. Assim, Pai, eu quero Te pedir a oportunidade para eles construir, ó Pai eterno, família, dando a eles, ó Pai eterno, filho herdeiro, em nome de Jesus. Assim, Pai eterno, tudo que nós Te pedimos, nós já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, permaneça sobre a vida de todos que todos dizem. Eu, como sacerdote da casa de Deus, também vos declaro agora marido e mulher, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Tem um aniversário, mas que vai falar assim, parabéns, assim, qual é a nossa palavra? Feliz aniversário, Deus, para cá, Deus, que eles vão receber. Quantas felicidades, quem sabe cantar? Você não sabe? Isso. Você